Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de decoração de bolo aqui do canal. Eu sou a Claudinha do Claudinha Festas e hoje, gente, eu vim trazer essa linda decoração. Então aproveita, já curte, comenta, compartilha. Para você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e assinar o sininho de notificação. A gente tem bastante dica legal por aqui. Então, gente, eu tenho aí um bolo 25 centímetros de diâmetro por 15 centímetros de altura. Que bolo alto, né, gente? Esse bolo é um bolo de massa branca manteigada de baunilha. A gente já tem receitinha dessa massa aqui no canal. Tem receita dessa massa branca manteigada de baunilha, que ela fica bem firme, bem estruturada. E também a gente tem a receita aqui no canal da massa de bolo de chocolate feita com chocolate 55% cacau. Tá? O recheio desse bolo é de doce de leite com um beijinho de coco. Então, gente, como de costume, né? Comecei aí batendo meu chantilly em ponto poroso, em ponto bem firme. Para você que tem um pouquinho de dificuldade de deixar esse ponto firme no seu chantilly, a gente também já tem um videozinho aqui no canal batendo esse chantilly em ponto poroso, tanto na batedeira de mão quanto na batedeira planetária. Tá, o vídeo tá bem legal e vale muito a pena assistir até o final, porque tem muita dica importante, que talvez que você não consiga, né, dar o ponto esse ponto firme nesse chantilly. Gente, o vídeo tá bem legal, vale muito a pena assistir o vídeo até o final, tá? Então, feito isso, gente, apliquei, né, esse chantilly bem poroso em todo o meu bolo, tanto na lateral quanto na parte de cima. Vou tirar todo o excesso, tanto da lateral, da parte de cima também. E vou hidratar ali uma quantidade de chantilly que eu vou estar utilizando para esse bolo. Gente, eu não tenho uma quantidade de chantilly para poder falar para vocês a quantidade de chantilly que eu bato para poder cobrir esse bolo, tá? Geralmente eu bato meia caixinha de chantilly, se faltar um pouquinho, né? Aí eu bato mais um pouquinho, ou se sobrar, eu coloco ele já batido na geladeira, deixo ele ali na geladeira. E quando eu precisar, né, que aqui geralmente eu tô fazendo bolo assim todos os dias, eu tenho 2, 3, então sempre quando tem uma sobrinha de chantilly, eu guardo na geladeira. E quando eu preciso usar o chantilly, né, eu já pego aquele chantilly que já tá batido, misturo com o chantilly líquido, tá? E coloco para bater normalmente, tá, gente? Não precisa se desesperar, é só deixar bater que ele vai dar o ponto poroso de novo, tá? Separei ali, então, feito isso, né, separei a quantidade de chantilly que eu vou utilizar para esse bolo. Esse bolo, gente, vai ser um bolo dourado, então eu coloquei ali algumas gotinhas de corante amarelo, tá? Só para poder quebrar um pouquinho, né, a cor branca. Então eu coloquei ali algumas gotinhas de corante amarelo. Eu tô utilizando aí o corante amarelo da marca da Fab, tá? Mas se você não quiser usar o corante, não tem problema não. Você pode fazer ele com chantilly branco, que dá certo também. Em seguida, eu vou colocar esse chantilly já hidratado. Gente, eu hidrato meu chantilly com leite condensado. Você pode estar hidratando aí também com água e com leite gelado, tá? Gente, eu vou ser sincera com você. Eu hidratei com vocês, né? Eu hidratei o meu chantilly, eu passei uma semaninha aí hidratando o meu chantilly com leite, não deu muito certo, tá? Quando eu precisei armazenar na minha geladeira para aguardar o cliente chegar, o bolo rachou. E quando eu hidrato meu chantilly com leite condensado, eu consigo aí armazenar 3 horas, 4 horas, 5 horas dentro da minha geladeira, que ele não resseca, não racha. Pelo menos aqui comigo, tá? Vai de geladeira para geladeira, de pessoa por pessoa. Pelo menos aqui comigo ele não racha, eu hidratando ele no chantilly. Mas se no caso no leite condensado. Mas se por acaso você não tiver, né, o leite condensado para hidratar o seu chantilly, você pode estar utilizando. Mas aí teve pessoas que deixou aqui nos comentários para mim, para diminuir, né, a temperatura da geladeira. Mas como eu trabalho em casa, gente, é tudo assim muito pequenininho, né? Eu não tenho muito espaço para armazenar material, armazenar bolo. Então assim, tudo muito curtinho. Então, eu não tenho nem como diminuir a potência da minha geladeira, né? Porque ela é utilizada
para guardar recheio também, para guardar outras coisas. Eu tenho duas, né? Mas uma eu guardo só para bolo, né? Para esse material de bolo, mas ali eu guardo recheio, eu guardo docinho, eu guardo outras coisas. Então aqui eu não consigo diminuir a temperatura da minha geladeira, tá? Então, feito isso, hidratei todo o meu chantilly com leite condensado, coloquei na minha manguinha de confeitar sem o bico, apliquei todo esse chantilly já hidratado no meu bolo e selei ele, tá, gente? Na minha pré-camada, eu selei esse chantilly com a espátula. Eu selo ele com a espátula para evitar dar bolhas de ar, né? E eu faço esse formatinho aí de zigue-zague também para ir menos chantilly no bolo, tá, gente? Porque antes também eu fazia de uma outra forma, eu percebi assim que ia bastante chantilly pro bolo. Tinha bastante de cliente que chegava para mim e falava, tem como colocar um pouquinho menos de chantilly, né? Porque tem gente que gosta, mas por incrível que pareça, tem gente que não gosta de chantilly, né? Por exemplo, quando é um chantilly que leva um tom escuro, o preto, o vermelho, o azul escuro, então mancha mesmo um pouquinho. Então tinha pessoas que quando retornava para fazer outro pedido, pedia para colocar menos chantilly no bolo, tá? E eu comecei a fazer dessa forma, depositando meu chantilly em zigue-zague, percebi que essas pessoas que pediam para diminuir, elas não falavam mais nada, então a quantidade de chantilly que estava indo pro meu bolo era ideal, né? Para não ficar aquele chantilly grotesco em cima do bolo, tá, gente? Então por isso que eu comecei a fazer dessa forma. Eu aplico esse chantilly na minha manguinha de confeitar e faço esse formatinho de zigue-zague que eu fiz, né? E ali eu consigo depositar menos chantilly pro meu bolo e eu parei aí de ter, né, essas mensagens aí que o pessoal pedia para diminuir a quantidade de chantilly no bolo e deu super certo, tá, gente? Feito isso, passei a minha espátula de alisar. Todas as vezes que a gente passa a espátula de alisar e a gente percebe ali uma imperfeição, a gente volta ali com um pouquinho mais de chantilly já hidratado e tapa aquele buraquinho ali. Com a espátula de textura, gente, é a mesma coisa, tá? Todas as vezes que a gente passar a espátula de textura e ver alguma imperfeição, a gente volta com um pouquinho de chantilly, tapa aquele buraquinho e volta a passar a espátula de textura, tá? Feito isso, meu bolo do jeitinho que eu queria, passei ali a minha espátula de textura, fiz o espiral na parte de cima do meu bolo. Todas as vezes que eu mexo na parte de cima do meu bolo, essa quina ela arreia um pouquinho, né? Então vocês podem ver aí que meu bolo ele ficou bem alto, só que a espátula de textura que a textura, né, do bolo que a cliente me mandou a foto de inspiração, eu só tinha essa espátula menor, então eu tive que me virar nos 30 aqui, tá, gente? Porque agora só tá saindo o bolo alto e a gente tem que ir se adaptando. Então, depois que eu fiz o espiral na parte de cima do bolo, passei ali a espátula de textura ali na lateral do meu bolo, eu vi que ficou uns picos assim para cima, maiores, né? Aqui né, era um pouquinho desconstruída, mas ficou uns picos maiores. Como essa espátula minha, ela é menor do que o bolo, então eu só fui ali tirando aqueles picos com a espátulazinha de ferro mesmo, tá? Gente, agora eu vou estar utilizando aí uma solução alcoólica e o pó para decoração dourado da marca da Fábio, eu tô mostrando aí, tá? Você pode estar utilizando também o álcool de cereal ou a vodka, gente, mas eu insisto em falar que a vodka não deu muito certo comigo, tá? Eu achei que ficou um cheiro muito, muito forte. Tem pessoas que conseguem trabalhar com a vodka, que dá super certo, mas comigo não deu certo. Então, eu utilizo aqui o conhaque, tá? O conhaque não deixa gosto, não deixa cheiro, você pode fazer tranquilo, tá? Que você não vai ter esse tipo de imprevisto. E o conhaque, o que acontece? Se por acaso acabar, for um dia de domingo, onde não tem nenhuma casa de festa aberta para eu comprar, por exemplo, o álcool de cereal, então eu consigo ir aqui perto de casa em qualquer barzinho, qualquer trailer ou no mercado mesmo e comprar ali o conhaque, né, para não faltar. Eu acabo não deixando faltar, porque, por exemplo, se eu
estiver utilizando o álcool de cereal e for no domingo eu não perceber que aquele álcool de cereal acabou, depois eu vou ficar igual uma louca, porque eu não vou ter opção, né, para poder estar tingindo o meu bolo de dourado. Então, depois que eu comecei a usar a solução alcoólica, no caso o conhaque, gente, fez toda a diferença em bolo dourado, porque antes, quando eu não usava, eu ficava igual uma louca para procurar o álcool de cereal, tanto, né, que eu tive a experiência com a vodka quando eu não achei o álcool de cereal, e não deu muito certo, me arrependi. Para minha sorte, assim, a pessoa que pediu, né, o bolo era de caipirinha, né, eu falei que tinha ficado um cheiro muito forte, eles vieram assim, já tava, né, na birita desde cedo, então não perceberam muito, eles falaram que estava muito gostoso, mas eu senti que o cheiro ficou muito forte, tá, gente? Então é uma opção aí para vocês, para não acontecer esse imprevisto de faltar e não ter, né, como comprar, ou onde comprar, ou for no domingo, tiver as coisas fechadas. Então o conhaque, para mim, no caso, né, é a melhor opção, tá, gente? Em seguida, feito isso, ó, borrifei ali em todo o meu bolo. Eu utilizei 2 dedinhos de solução alcoólica e utilizei também um pouquinho de pó para decoração dourado da Fab, coloquei na minha bombinha de borrifar, tá? Borrifei em todo o meu bolo. E agora eu vou começar a colocar o cenário do meu bolo. Gente, quando o bolo é dourado, quando ele é pintado, quando ele é feito essa aquarela no bolo, é importante você prestar muita atenção no topo do seu bolo, porque depois que você colocar, você não tem como tirar, tá? Porque fica marcado. Então, precisa sim, gente, quando o bolo é pintado, prestar bastante atenção no topo de bolo, tá bom? Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Um beijo e até o próximo vídeo.